Sejam bem-vindos, meus amigos, ouvintes. Aqui é o Pasto Filosófico, um programa que trata de estudo de filosofia na cadeira de Antropologia Filosófica pela Universidade Federal do Ceará. Aqui quem vos fala é Kaique Girão e ao meu lado eu conto com os meus colegas de empreitada, Leonardo Franco Mota e Francisco Paes. Se apresentem, meus amigos. E aí, Leonardo? Primeiro os mais velhos. Tá bom. Eu sou Francisco Paes, né? Também estou aqui junto com meus colegas aqui. É sempre um prazer trabalhar aí com o Kaique, com o Léo. Né? São pessoas que a gente percebe que são entusiastas, né? da ciência, de filosofar, e que a gente está aqui realmente se esforçando para tentar entender, né? o que é filosofia, né? O que é esse negócio, né? de filosofia aí. Então, boa noite a todos. Meu nome é Leonardo. Sou um grande sortudo de ter Kaique e Francisco na mesma turma que eu, da filosofia. E também gosto bastante da forma que a filosofia trabalha o pensar. Estou aqui junto com os meus pares, aí, meus colegas, para a gente debater hoje acerca do que é filosofia segundo Tugendhat. Tugendhat, isso. Espero que nós tenhamos um bom papo e que possamos, como o próprio nome já diz, o pasto filosófico, ruminar coisas filosóficas. Exatamente. Esse projeto, muito bem pitoresco e lúdico, foi desenvolvido pela nossa iniciativa conjunta para elaborar em cima disso o nosso projeto de portfólio, que é uma avaliação geral proposta pelo professor Cícero de Almeida em relação à cadeira de antropologia filosófica. Então, ele nos propôs que a gente tomasse diversas iniciativas, fizesse um portfólio online, diversificado e criativo, e de várias aulas ele sempre bateu o martelo de que tivesse pelo menos um podcast, pessoas conversando sobre os textos, sobre a matéria da disciplina, sobre os livros da ementa. Então, não esperem aqui falas de especialistas, de grandes filósofos. Nós vamos debater sobre os grandes filósofos. Nós vamos debater sobre os pensadores, sobre a história da filosofia e principalmente sobre a temática central da antropologia filosófica. Parece um conceito bastante difícil, mas aqui a gente vai procurar discorrer, né? Como diz aqui muito bem, de forma acertada, o Leonardo, nós vamos ruminar, né? De vez em quando a gente vai regurgitar alguma coisa que a gente não soube digerir bem durante a aula, comentar até mesmo pérolas que aparecem durante as aulas, ou mesmo e também os textos, nossas dúvidas, né? Especialmente dúvidas. Eu acho que é o que mais vai ter, talvez, aqui, são aquilo que a gente não conseguiu captar, talvez, e a gente junto pode encontrar alguma luz, né? Creio que esse é um dos objetivos também desse nosso encontro. Pois aí, aqui nós temos nossos patrocinadores, viu? Novartis, Eita. sempre criando remédios tarja preta, para você aguentar a dor da existência. Eu tô quebrando esse gelo aqui de propósito, para que a gente possa se habituar a um programa lúdico mesmo. Meus colegas, eles não têm tanta experiência no sentido de gravação e tudo. Eu já estou um pouco mais acostumado, então vou acabar guiando nessa primeira iniciativa, abrindo um pouco a estrada, mas com o tempo, vocês, ouvintes, vão perceber que a gente vai estar melhorando os nossos trejeitos, né? A forma como a gente vai se expressar. E a proposta do programa de hoje é muito simples. A gente está se apresentando a proposta do nosso portfólio e partindo também direto para um texto que o professor Cícero nos pediu para analisar, né? Para a turma toda, que é o texto do O que é filosofia, né? Do Ernest Tugendhat, né? O custódio, tu falou Cícero. Putz, olha, ó, erro de gravação, mas não vai pro corte, não vai ser cortado, não mas, tem edição. Mas outra coisa, foi a segunda vez. Foi a segunda vez que eu falei isso. Eu acho que tu tá preocupado com a prova, na verdade, hein, cara? Isso. Você acabou. Antes de gravar, já me fala da prova, já ficou no meu inconsciente. Abalou. Já abalou. Chagas abertas.
Então, vamos começar aqui com um pouco da apresentação pessoal de vocês. Por que vocês escolheram o curso de filosofia, né? E para vocês, não precisa ser uma definição completa, o que é filosofia? Vamos começar aqui com o Leonardo, né? Porque primeiro foi o Francisco, agora é o Leonardo. Eita! Bem, como você já me apresentou, meu nome é tudo, Leonardo Franco Mota. Digamos assim, a filosofia foi um grande achado recente nesse ano. Não vinha desejando a filosofia recentemente, mas sempre a quis desde a minha juventude, porque minha forma de pensar, digamos assim, foi sempre questionadora, né? Mesmo nos ambientes escolares, de amigos ou do trabalho, eu sempre gostei de pensar e de questionar. Mas eu nunca achava a filosofia um curso possível para mim. E, digamos assim, nas surpresas da vida, nessas coisas inesperadas, eu acabei fazendo ano passado o Enem e, para minha surpresa, consegui ingressar no curso de filosofia. Mas foi uma grande assim surpresa e alegria, porque automaticamente ao perceber que eu tinha ingressado, né, no curso, eu automaticamente abracei a ideia como algo que seria atualmente a minha busca, né? E foi um grande achado mesmo, como um tesouro, porque estou me identificando a cada aula que tenho com a forma do pensamento filosófico, embora a minha cabeça crie um nó. Eu fico assim, cada aula, me revolvendo por dentro, porque as dúvidas vão pipocando. Mas como o nosso professor Custódio mesmo fala, é próprio da filosofia gerar dúvidas, né? E são essas dúvidas as motoras da busca filosófica. Então, eu acho que estou no caminho certo. Também, como falei no início, estou muito feliz de, ao ingressar na filosofia, ter esses meus dois companheiros aí de sala, que são grandes debatedores. Inclusive, quando abrem a boca, eu fico, meu Deus do céu, olha aí. Queria que fosse por osmose esse conhecimento que os meus colegas têm já adentrasse na minha cabeça, porque creio que eles já têm um costume maior e eles vão falar aí do pensamento filosófico, né? Eu estou adentrando agora, sou um bebê, mas um bebê curioso e bastante sedento de conhecimento filosófico. Não sei se me apresentei bem. Só ficou faltando assim toda definição pessoal do que tu acha, pelo menos nesse início de jornada, do que é filosofia. Bem, eu vou falar um conceito bem básico, mas é o que eu estou experimentando, né? Filosofia para mim é a arte de pensar e questionar. Quando você aprende que pensar não é só uma coisa que não pode ser trabalhada, né? Mas o pensamento ele pode ser uma arte onde você se questiona as coisas ao redor e desse questionamento você vai produzindo coisas. Eu acho que, como eu sou artista, na minha apresentação não falei, mas gosto bastante de arte, sou pintor, creio que para mim, pessoalmente, a filosofia é como essa arte, essa pintura, em que o pensamento vai sendo a tinta e eu vou, através do pensar, desenhando coisas que são os questionamentos, né? A busca do conhecimento. Então, para mim, isso é filosofia, né? Pessoalmente falando, é uma arte de pensar e questionar o mundo ao meu redor. É isso. E aí, amigo Francisco? Muito bom, muito bom. Rapaz, olha, são duas questões complicadas, né, da gente. Até porque, por mais que você fale alguma coisa, você não vai esgotar o assunto, não vai esgotar o conceito. E é até difícil você dizer assim, o que leva você a fazer filosofia? Muitas pessoas que vivem, né, comigo, quando eu tomei essa decisão, fizeram essa pergunta e até hoje eu não sei responder direito o que me levou a fazer filosofia. Mas, assim, o que eu posso tirar disso tudo há uns anos atrás, em 2019, eu vinha
estudando, fazendo uma série de estudos aí, e eu me deparei com alguns vídeos sobre filosofia. E isso me encantou, né? A forma, não foi, a questão, a forma como você se utiliza os métodos, né, para você questionar o mundo, questionar a realidade, questionar a sua vida, questionar quem eu sou, quem é o outro. E eu acho que isso foi que me motivou. Então eu passei a ver alguns vídeos sobre filosofia, passei a ler alguns textos de, principalmente, textos helênicos, né, das escolas helênicas. Então, eu acho que isso me ajudou, inclusive, a me conhecer um pouco melhor. Então, eu era, como eu falei no começo, né, eu sempre me considerei um entusiasta, né, da filosofia. E isso foi amadurecendo comigo, né? Foi amadurecendo, eu fui lendo mais algumas coisas. E chegou um ponto, ano passado, mesma coisa do Léo, cara, eu vou fazer o Enem, e como eu já tinha uma graduação, eu pensei assim, ó, vou pegar minha nota e vou entrar como segunda graduação, né? Mas calhou de eu passar direto, né? Minha nota ser a nota que eu tive no Enem, eu consegui entrar direto na faculdade, e para mim isso foi um presente. Eu acho que eu estou no... Se hoje... Se hoje às vezes a gente com aquela dificuldade toda, né, de você à noite, você ter que trabalhar o dia todo, você vai para a faculdade, e às vezes eu me deparo assim, sentado na sala, e o cara, se for para eu escolher um lugar para estar, eu queria estar aqui dentro da sala de aula. Então eu me toco que eu realmente eu tô no lugar certo, né? Eu estou fazendo a minha busca certa, e cada dia que passa só vem confirmando isso, né? Os debates dentro da sala de aula, as conversas, por mais subjetivo que sejam os assuntos que a gente trata lá, né? O próprio Léo falou que às vezes fica boiando, mas isso aí eu acho que todos passam por isso, eu também passo por isso em determinadas coisas, e é perguntar, né? Então, eu acho que essa dinâmica toda da filosofia, da forma como é encarado o mundo, né? A questão da busca, de você conhecer a essência das coisas, de você se conhecer. Então, eu acho que isso foi o que me encantou. E eu acho que é por isso que eu faço filosofia, né? Hoje eu tenho essa convicção, mas... e o que é filosofia para mim? Filosofia é mais ou menos uma síntese disso, tudo que eu falei, né? Eu acho que filosofia é você refletir, né, mais de forma crítica, uma, você ter parâmetros, né, para isso, mas não de qualquer jeito, não, né? Mas você ter uma forma sistematizada de você poder argumentar as coisas, de poder conhecer as coisas, né? Fazer reflexões sobre a vida, reflexões sobre qualquer coisa, mas de uma forma mais, vamos dizer assim, elaborada, né? Então, o que eu acho que filosofia para mim hoje é isso, né? Obviamente que a gente vai amadurecendo essa ideia, a gente vai amadurecendo dentro do próprio curso, e a gente vai aperfeiçoando essa ideia do que é filosofia. Mas hoje, para mim, o que eu posso falar é esse conceito. Eu quero só complementar uma coisa também que eu não falei, do porquê que eu escolhi o curso. Caiu em minhas mãos algumas obras de Tomás de Aquino e Aristóteles, né? E então eu me encantei bastante com o desenvolvimento do pensamento sobre a metafísica em ambos esses autores. Então eu passei a perceber que a forma de pensar deles, lógica, né, sistemática, bastante assim, levando a um desenvolvimento do pensar bastante também lógico, me encantou. E eu senti vontade de um dia fazer filosofia justamente para entender esses mecanismos de pensamento que levam uma pessoa como Aristóteles a pensar como ele pensava, e outros autores também que eu li assim muito por cima, não tenho um conhecimento vasto como meus dois amigos, viu? Mas me encantou, sempre me encantou bastante quando eu lia obras filosóficas de a forma de pensar e de demonstrar argumentos. Então
É isso que me fez escolher o curso de filosofia. Esse encantamento com essa arte de produzir argumentos, questionamentos, conhecimento, isso me encanta bastante. Então, o Leonardo aqui se apresentou, o Francisco também, né? Bem interessante. Eu tava só jogando os dois de escanteio porque tava pensando aqui na minha cabeça como é que eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, ou para quem me conhece pessoalmente, ou me conhece pouco, ou me conhece já de outros carnavais, quem fala aqui é o Kaique Girão. Sou também, como o Francisco e o Leonardo, um aluno recém-ingresso do curso de filosofia. Eu não queria lançar essa bravata, mas eu acho que não custa dar esse chavão de que eu não escolhi a filosofia me escolheu, porque era a única opção que tinha dentro da minha nota de corte. Para começar, Rapaz, vamos começar com verdade. Não, realmente não foi minha primeira opção, racionalmente falando, né? De escolha, fiz a prova assim como meus pares aqui que aqui estão, do Enem. Foi terrível, foi uma experiência terrível. Eu nunca tinha feito Enem, né? Nunca tinha prestado o exame do Enem. Quando eu terminei, vixe, eu já estou denunciando minha idade. Era na época do vestibular tradicional da UFC. Então, daí vocês tiram aí uma par de anos aí, tipo uns 2 anos atrás. Uhum. Então, assim, quando eu experimentei o Enem pela primeira vez, eu achei muito, muito bacana, muito dinâmico, né? Eu gostei, assim, no geral da prova, mas a experiência de fazer a prova foi terrível, porque na fase em que eu fiz a prova foi uma fase de descoberta em relação à minha neurodivergência, meu TDAH, medicação, essas coisas, e foi uma experiência que eu saí fumegando da prova, né? Assim, meu cérebro estava assim no automático, eu só queria voltar para casa. Ainda bem que o local da prova era uma linha reta para casa, para vocês terem ideia. Eu simplesmente cheguei dentro de casa e fui dormir. E quando veio realmente a questão da escolha pela filosofia, foi literalmente uma escolha assim de opção dentro de nota de corte. E por insistência de um amigo meu, que mais de uma vez me falou sobre a entrada na graduação como uma segunda graduação ou como uma graduação normal pelo vestibular, ele vinha batendo nessa mesma tecla, mas de forma não intencional, né? E tudo eu pelo menos dentro do meu olhar, digamos assim, psíquico, né? Eu vi aquilo como uma coincidência singular, né? Uma sincronicidade. Eu disse, não, por que não, né? E aí eu fiquei meditando durante um dia inteiro. Eu vou optar por filosofia e vamos lá, vamos ver no que dá. E ao longo da primeira semana de recepção dos calouros, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido com outra experiência de âmbito acadêmico, né? E queira ou não, gato escaldado tem medo de água morna. Quando eu tive minha primeira experiência acadêmica, Não é de água também foi fria, muito não? traumática. Isso. Então, quando teve a recepção dos calouros, eu senti acolhimento. As pessoas tomando iniciativa para puxar assunto, para ajudar de forma solícita, sem pedir nada em troca ou sem fazer aquilo por egoísmo. Havia um interesse sincero de altruísmo e de ajuda, né, de companheirismo com os colegas de curso. Isso conquistou, né, o meu coração. Mas o principal foi durante as aulas, as coincidências em relação aos meus questionamentos, não de vida, mas a fase que eu atualmente me encontro, de redefinição, de transição de carreira, de mudança de vida, bateu muito forte em mim, né? E aí eu chego no chavão de que a filosofia me escolheu. Eu acho que eu escolhi a filosofia, né? Mas a filosofia, esse grande monstro, né? Esse monstro sagrado, como diz o poeta, me escolheu e me colocou aqui na presença dos colegas, né? O Leonardo gosta de se diminuir, eu acho isso erradíssimo, eu acho que ele deve também se engrandecer um pouco, porque cada um de nós tem habilidades, tem competências, e essas competências, elas não foram criadas de forma técnica, não foi dentro de faculdade, não foi em banco de universidade. As nossas competências vêm da vida, do que ela nos ensina, do que ela nos impõe, e das escolhas que nós somos obrigados a fazer que definem o nosso destino, os nossos problemas, os nossos anseios, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, os nossos traumas e os nossos transtornos,
né? Eu até então não conheço nenhum filósofo que seja tranquilo na sua biografia, né? No seu nascimento, no seu desenvolvimento e na sua morte. Eu até então Tu não vai citar conheço. Nietzsche, o pobre do Nietzsche que tu vive metendo pau nele. O exemplo do Nietzsche. Nietzsche não. Deus está morto. O Nietzsche claramente sofria dor de cotovelo. A pobre da Lu Salomé dando todos os sinais de que estava afim dele. O cara, não. Mas Wagner, não. Eu tenho a ideia de que Nietzsche, rapaz, na verdade, ele não gostava muito do cristianismo, né? Porque o pai dele era pastor, né? O pai dele deve ter traumatizado ele de alguma forma, entendeu? E aí ele encontrou uma forma de revidar tudo isso. Agora, Francisco, a teoria do Kaique é porque ele era corno, viu? Não, eu não disse que ele era corno. Você está supondo. Você está supondo que ele seja. Eu não sou biógrafo não oficial do Nietzsche, então não posso aventar nenhuma dessas especulações. Estou só jogando no ar. O ouvinte que entenda, né? Aí ele quis culpar o mundo, né? Então, assim, na minha definição pessoal de filosofia, a filosofia, ela é, em essência, a busca pelo saber. É uma busca interminável, né? E aproveitando aqui, tomando como nossas as palavras do eminente professor Custódio, nós não estamos de posse da razão, né? De posse da razão, ou de posse do mundo, ou de posse do saber. É o saber que nos tem posse, né? É nós que estamos imersos nesse saber. E o ser humano, como ele é finito, como ele é um ser que busca a sua humanidade, né? Assim como a vaquinha busca a sua vacalidade, o ser humano ele é levado a essa busca e essa busca pode não ter fim. A filosofia é impossível de ser abarcada na sua totalidade. E o que eu poderia resumir como uma síntese pessoal do que é filosofia? Uma busca pelo saber e um saber que não termina com pontos finais. Na verdade, um saber que parte de questionamentos e cada questionamento sendo uma porta a ser aberta, né? Por nós mesmos, pelas nossas próprias decisões. E eu vou linkar isso muito com a parte de um texto que a gente vai trabalhar hoje nesse programa, que é o do Tungerhat, né? O que é filosofia. Estou pegando essa proposição que a gente está fazendo do que é filosofia, justamente para a gente trabalhar esse texto do Ernest, o que é filosofia. E eu vou aqui fazer apenas uma breve introdução de quem é o Ernest Tungerhat, que é o autor desse texto, que foi recomendado pelo Custódio, foi o primeiro texto que ele postou no CIGA. E o Ernest Tungerhat, ele foi uma pessoa que nasceu na década de 30 e morreu esse ano, né? No começo desse ano. Foi um filósofo alemão, né? Nascido na Tchecoslováquia. Ele estudou clássicos na Universidade de Stanford, de 44 a 49, né? Do século passado. E a sua pós-graduação em filosofia foi sobre esses mesmos clássicos na Universidade de Freiburg. Ele fez o doutorado também com a tese sobre Aristóteles em 1956. Ele se tornou professor honorário da Universidade de Tübingen em 99 e em 2002 ele foi membro do Kolleg Friedrich Nietzsche, né? Ele foi membro de um colegiado sobre o próprio Nietzsche. Posteriormente, né, ele recebeu o seu doutorado honorário na Universidade Autônoma de Madrid em 2005 e na Universidade de Zurique em 2009, né? Em 2005, ele também recebeu o prêmio Meister Eckhart. Eckhart, para quem não conhece, é um místico e teólogo cristão muito famoso dentro da filosofia cristã e da teologia cristã, que muitos gostam de associar os pensamentos do Eckhart, né, do mestre Eckhart, com paralelismos em relação à tradição do Zen budismo e do budismo Shan. Né? Tem muitas coisas assim que se aproximam, né, em certos tópicos, quando se fala de Deus ou da vivência mística. E ele ganhou um dinheiro desse prêmio, mas doou para uma escola, né, em Beit Jala, na Palestina. Os principais livros que são traduzidos para português são esses: Egocentricidade Mística, um estudo antropológico, Lições sobre Ética, e o livro que intitula esse texto, que a gente vai abordar aqui agora, é O que é Filosofia, que tem um artigo dele principal, mas é organizado também por um outro pesquisador, cujo nome eu não me recordo no momento, mas
Para quem acompanha o Vacalidade, eu menciono ela está lá na imagem dos livros, né, das obras publicadas, e vamos seguindo aqui direto para o texto, né, do que é filosofia. Vou iniciar com uma pergunta básica aos meus colegas: o que é que eles entenderam do texto? E se disseram que não entenderam nada, vai ser muito compreensível, porque eu também não entendi. Bem autêntico, viu? Bem autêntico. Eu achei o texto bastante didático, né? Embora, com certeza, sempre com pensamento filosófico elevado, né? Eu vi que o Ernest tentou meio que pegar todas as definições mais clássicas de filosofia para a gente ir fazendo um caminho de construção do que é a filosofia. Como o Custódio sempre diz, é impossível a gente esgotar a definição de filosofia, né? Creio que, como nós mesmos colocamos cada um a sua visão pessoal, é um mundo, né? Como diz o nosso professor Ralph também, é muito além da caixa de areia. Então a gente ainda tem muita coisa para aprender sobre filosofia e nunca vai esgotar. Mas eu gostei bastante ele pegando outros autores e fazendo uma construção. Não sei se meu colega Francisco também achou assim didático o texto, mas eu achei didático, né? Primeiro esse início sobre o que é filosofia, ele vai fazendo uma construção, né? Pegando uma coisa de um e de outro ali. Isso. Não, isso mesmo, tá? O começo, né? Ele inclusive fala primeiras linhas, né, do texto, né? Ele fala: apesar de todas as dúvidas quanto à possibilidade de se chegar a um acordo relativo a um conceito unitário de filosofia. Então ele discorre sobre essa situação, cujo texto é O que é filosofia, né? Então ele começa a falar sobre vários conceitos, o que é que cada um acha sobre o que é filosofia, e tenta construir uma ideia, né? Eu acho que é isso mesmo. No final ele acaba construindo assim, ele deixa ele expõe a ideia de outros autores, né, sobre o que é filosofia. Principalmente assim, ele começa lá com o Russell, né? E depois lá no final lá ele vai até ele passa por Hegel, passa por Aristóteles, Platão, Heidegger, né? Então assim, Kant. Então, e no final ele deixa em aberto, né? Ele não vai chegar no final e dizer que, então, com base em tudo que foi lido, para mim, filosofia é isso, né? Não existe isso. Eu digo assim que não entendi o texto, mas assim, em grande parte, a essência do texto é difícil de entender. O texto não é um texto fácil de leitura, né? Sejamos sinceros, são 35 páginas de pura alegria, né? É bem a quarta vez que eu releio esse texto. Ainda tem muita coisa a ser extraída, assim, para tentar entender. É porque as pessoas chegam assim e acham que não, é fácil de entender filosofia, é só pensar. Só pensar é só o começo. Você pensa e cai no abismo. Em muitas conversas que eu tenho aqui com os colegas e outros presentes do curso, às vezes eu mesmo fico perdido, porque às vezes ele cita autores, conceitos, escolas filosóficas. Não vou mentir para vocês, isso eu já disse até em sala de aula, e até na aula do professor Cícero eu cheguei a perguntar: professor, explica aí pra gente o que é filosofia analítica, porque eu não sei. Eu cheguei no curso, eu só estava limitado a saber o quê? Eu sabia que havia filosofia clássica, filosofia medieval e tudo por cima, tudo aquilo que a gente desaprende, né, do ensino médio, que é aquela filosofia por tópicos, mais um conteúdo agregado à disciplina de história, né, no ensino médio, do que a filosofia propriamente dita. Então, eu chego num curso, o pessoal fala de Freud, fala de Kant. De Kant eu sei que mas de Wittgenstein. E aí eu fico perdido historicamente. Em que época eles viveram? Para pelo menos saber falar alguma coisa, enrolar, fingir que eu sei alguma coisa, fingir que eu sei assunto. É difícil. Então, quando eu peguei esse texto do Tungerhat, o que eu notei? Eu notei que ele pega muito pesado com os autores, né? E ele não joga qualquer autor. Ele joga
os autores que, podemos assim dizer, fundamentais, né, para o entendimento do que é a filosofia aqui no Ocidente. Platão, Aristóteles, mas que ele não cita inicialmente, ele parte de um ponto da modernidade, né, porque eu percebi no final do texto que ele segue a escola analítica da filosofia mesmo. Então ele pega a partir de Kant, de Russell, de Hegel, e vai trabalhando de uma forma oscilatória. Ora ele vai para frente, ora ele vai para trás. Puxa os conceitos, né? Ele vai puxando de trás para frente para poder fazer uma retrospectiva, não da filosofia no sentido conceitual, porque ele até explica essa limitação conceitual no final do texto, né? A diferença principal em relação à escola analítica, que a analítica ela se concentra muito na terminologia, na postulação dos conceitos, enquanto a filosofia no sentido clássico, ela não está nesse debate ainda, ela prepara esse debate. Ela prepara esse debate com o ser, com a questão da existência, do mundo, né? Já em Aristóteles, e depois o Wittgenstein também trabalha com a questão do mundo, depois o Hegel. E ele faz esses recortes temáticos, e até pegando de carona num dos textos de outra disciplina que a gente trabalhou em comum, que foi de metodologia do estudo do texto filosófico, aqueles textos do Platão, do Fédon, né, dos sofistas, todos eles se concentram, por exemplo, na discussão dialética sobre o que é o ser. E até mesmo para fazer uma diferença entre o ser e o uno, muitas vezes eles ficam se concentrando em que eu posso chamar assim, picuinhas, né, entre aspas. O ser é o ser, mas o ser pode ser o uno, pronto. É a mesma discussão terminológica e conceitual que acaba também se manifestando nesse texto do Tungerhat, né? Quando ele faz a definição, não, mas o que é mundo, né? O que a filosofia vai procurar analisar? E ele vai trazer as diferenciações. Filosofia, ela se diferencia de conhecimento. Se diferencia de conhecimento, ela se diferencia de ciência. O que diferencia a filosofia, por exemplo, do senso comum, da religião, da arte, né? Ela é uma ciência, né? Ele também se questiona. Ela é uma ciência. E se ela é uma ciência, como é que ela é ciência, diferente das ciências particulares, né? O Russell e Hegel, né, quando ele fala no texto, ele fala que a filosofia, eles tratam a filosofia como ciência, mas para eles a filosofia se distingue das demais ciências. Aí ele começa a citar, inclusive, Aristóteles, né, quando ele trata de dois princípios, né, em princípio, ele trata de dois princípios aqui, que é a universalidade e a fundamentação. Isso. Então, Russell fala sobre isso, Hegel também, ele deixa claro, aí vem aquela questão que ele do texto que eu achei interessante, assim, não é que ele não chega a defender um ponto, né? Ele expõe as ideias deles, né? É como se ele buscasse interação com quem está lendo também, né, aquele texto. Então, ele, apesar de Hegel também vir com um conceito um pouco diferente de Russell, ele, no final, ele diz que os dois tratam a filosofia da mesma forma, né? Tanto na questão da universalização e a questão da universalidade e a questão da fundamentação. E é interessante que uma coisa que também o professor Custódio falou muito em sala de aula é a questão do conteúdo e do método, né? E a questão do conteúdo é quando ele parte para a definição da universalidade, e a questão do método é quando ele trata da fundamentação. Exatamente. Tem uma parte aqui que eu achei bastante interessante, que é uma coisa quase que eleva a filosofia, segundo o nosso autor aqui, a uma coisa meio de experiência, entendo o que eu vou falar aqui, tá? De experiência religiosa no sentido de busca de sentido da vida, né? Porque eu achei bastante interessante ele dizendo assim, ó, a filosofia, de acordo com o conceito do mundo, refere-se, portanto, àquilo que é bom para nós. Ela é agora distinguida das outras ciências na medida em que, em termos práticos, podem apenas favorecer um meio para um fim dado, ao passo que certamente podemos ter em vista algo como um saber acerca daquilo que é bom para nós, não enquanto meio, mas como um fim. Então, essa questão de a filosofia
ela está ali muito acercada do sentido da vida, da busca de questionamentos, de perguntas e argumentos para aquilo que ele chama de o que é bom para nós, né? Eu achei bastante interessante, está na página 2 ali do texto, já no começo, e particularmente para mim, assim, pensar sobre o sentido da vida é algo muito relevante, muito importante, pessoalmente falando, e creio que todo ser humano tem esse questionamento, então ele também diferenciar a filosofia das outras ciências por causa que a filosofia trata do sentido da vida, para mim, foi bastante importante aqui já no início, né? Sim. Na página 1, o Tugart, né? Assim como outros autores, né? E eu aqui digo de maneira jocosa, não entenda de maneira maliciosa, eu digo de maneira jocosa mesmo, brincalhona. Tem muitos autores que vão de maneira safada jogar a opinião de outros autores e esconder a dele. Uhum. Ah, não, porque fulano falou isso, ciclano, beltrano falou aquilo, e escola tal, aí você termina um texto. Sim, meu amigo, defenda uma posição, fundamente, né? Me deixa perdido às vezes. Não é aqui o caso do Tungart. Tem outros autores aí, eu já comentei com os colegas, que me deixa louco. Mas ainda na primeira página, ele faz uma proposta assim de morde e assopra, quando ele joga as definições dos termos mais difíceis e depois ele vai tentar desconstruir a partir desses termos mais difíceis para que o leitor possa vir entender de uma maneira mais geral, né? Então ele parte às vezes do particular daqueles autores para o geral. Começando com Russell, que o próprio Francisco citou, tem uma citação aqui de que a filosofia é designada como, abre aspas, uma ciência universal a partir de uma fundamentação absoluta, fecha aspas, e lide com isso. É uma coisa assim, se pode ser tudo, também pode ser nada, né? Uma definição que pode até atender um sentido de síntese. A filosofia é uma ciência universal a partir de uma fundamentação absoluta. Beleza. O Russell ele segue muito a linha que preza pela organização, uma linha linguística, né? Isso faz parte da fundamentação biográfica do autor, né? Até o título, de onde vem essa citação dele, vem da obra Meditações Cartesianas. Só pelo título, dá para entender a que ele veio. Sim. E quando ele propõe como uma ciência universal, que entendimento temos que ter aqui de ciência? Porque o que conhecemos hoje como ciência, ciência convencional, não necessariamente é ciência no sentido clássico abordado pela filosofia. Na filosofia antiga, por exemplo, ciência para Aristóteles é uma coisa assim, quase beirando ao místico e ao divino. Não que seja próprio de Aristóteles, mas muito dentro do entendimento da antiguidade, a pessoa que tinha ciência das coisas, ela tinha um conhecimento quase que sacro. A filosofia, ela partia já desse princípio, como algo sagrado. E fazer essa diferenciação da filosofia da religião foi o primeiro passo para o próprio... Não é nem para o próprio nascimento da filosofia, e sim para a percepção coletiva do que é filosofia, né? A partir do seu marco inicial, com os gregos, né? Os pré-socráticos, os filósofos helenísticos e assim por diante. E aí, o que vocês entendem de ciência e do que a filosofia se diferencia dela? Eu acho muito interessante porque a gente pode linkar com o texto do próprio Custódio, nosso professor, acerca da ciência e filosofia, que ele fala das proximidades e rupturas dessas duas palavras, né? Mas, assim, perceber que no início tudo estava ali muito misturado, né? Tanto que a filosofia é considerada a mãe das ciências, né? E depois que o Custódio até fala do matricídio, que as filhas depois se apartam da mãe, dizendo que elas não são mais iguais, não são mais parecidas, né? Estão distanciadas, né? Eu achei muito importante lembrar desse texto do Custódio. A gente pode até comentar sobre dentro dessa tua pergunta, né? Do que a gente acha.
O próprio texto do Custódio a gente pode comentar no próximo encontro, Leonardo. Ah, pode ser. Mas show você de já bola, pode citar, cara. não tem problema não, viu? Não, eu tava procurando aqui o texto do Custódio de uma coisinha que eu achei interessante disso que você perguntou para nós. O que é que nós achamos? Mas dou a palavra pro meu amigo Francisco aí, enquanto eu acho aqui. Olha, filosofia e ciência, né? Engraçado, a gente já viu tanto texto sobre isso. Eu acho que quase todos os professores nos deram alguma coisa do que é filosofia e o que difere das demais ciências, né? A gente lê, e no final você, para tirar alguma coisa dali, você tem que esforçar um pouco ali a mente ali para chegar numa definição. Porque assim, o que eu percebo, assim, a gente lê um texto, agora eu não me recordo de quem foi, não sei se foi de sociologia ou foi de estudo dos textos filosóficos, mas que tem aquela... Primeiro, o que aconteceu? Com o advento da modernidade, houve uma ruptura, né? Uma ruptura das ciências com a filosofia. Então, começa por aí. E a partir daí, a filosofia, ela passou ou quem trabalhava com filosofia passou a se esforçar para colocar ou recolocar a filosofia em um patamar de ciência, né? Eu acho que passou a ter essa dificuldade. Quando houve essa dissidência, né, vamos dizer assim, essa ruptura, a filosofia ela passou a brigar pelo seu espaço. E uma das definições que eu encontrei nesses textos, um dos argumentos, na verdade, era que, um exemplo aqui bem simples, é a matemática, por exemplo. A matemática ela estuda a dinâmica dos números, certo? Assim, a grosso modo, bem grosso modo, né, ele estuda a dinâmica dos números. Mas para eu chegar até lá, eu tive que saber o que é o número. Que é o número, isso. Certo? Então, isso com todas as ciências. Mas, a partir do momento que esta ciência ela se desprende da filosofia, eu acho que houve uma tendência meio que involuntária de achar que a filosofia já não era tão importante assim. Então, coube a quem estudava com filosofia a tentar enquadrar novamente a filosofia como uma ciência, né? E continuar sendo ciência. Na verdade, é isso, ela continuar sendo ciência. Então, é por isso que muitos filósofos eles se debruçaram nesse tema de querer encontrar uma definição para o que realmente é ciência e o que é filosofia. Bem, com esse esforço, né, de você tentar encontrar, eu volto lá a Aristóteles, né, e agora a gente vai falar sobre a questão do ser. Agora eu trato já da disciplina lá do Hugo, né, do professor Hugo, sobre metodologia do ensino do texto filosófico. Quando a gente viu lá Parmênides, a gente viu Platão e depois a gente viu Aristóteles, né, para encontrar a questão do ser. Então, eu acho que, na minha opinião, né, a diferenciação entre outras ciências está por aí, né? É você tentar encontrar, você estudar a essência do objeto, para que o objeto ele possa ser, vamos dizer assim, estudado de uma forma mais dinâmica, né, e não conceitual. Você primeiro tem que chegar nos conceitos, tem que descobrir o que é aquilo e chegar a fundo para entender o objeto. E a partir daquele momento é que se desenvolve as ciências. A ciência pronta, aí a gente chega, aí me ocorre um outro dilema. Poxa, e a ciência pronta, ela não vai mais precisar da filosofia? Então, eu queria saber de vocês agora isso, né? O que vocês acham, assim, pelo que eu falei, e a partir desse momento, né, que há essa dissidência, vamos dar um exemplo de uma ciência, ela cria uma vida própria, ela segue o seu caminho, e a partir desse momento, dessa separação, o que a filosofia, ela ainda continua, qual é a importância dela ainda para essa ciência, ou para qualquer outra ciência, né? Então, meu colega Francisco, vou me valer aqui de uma citação do próprio texto,
ainda nas primeiras páginas, nas 2 primeiras páginas. Se voltarmos bem atrás na história, até Platão e Aristóteles, encontraremos em Aristóteles, nos 2 primeiros capítulos da Metafísica, uma determinação bastante semelhante. 2 pontos. Uma ciência mais alta que as demais e isso deve significar uma ciência que contenha, na mais alta medida, as propriedades características das ciências. 2 pontos. Universalidade e fundamentação. Isso. Aí você ainda fica perguntando, né? E a mente fritando. Sim, disse e não falou nada. Ô, Kaique, sabe o que eu achei muito parecido? Talvez não tenha nada a ver. E vocês sabem que às vezes meu pensamento viaja, né? Até o nosso colega Ribamar diz que eu preciso beber. Né? Ele dá essa definição. Quando eu abro a boca, ele diz: Leonardo está precisando beber. Mas a gente, no grupo de estudo de filosofia da religião, o Gabriel estava falando sobre o uno, né? O uno abarca todas as multiplicidades. Não é mais ou menos assim, né, Kaique? Aí, sim, eu fiquei pensando nessa definição aí de filosofia como uma ciência mais elevada e que depois, como ela pare as ciências particulares que vão se debruçar sobre as coisas mais também particulares, né, mais circunscritas, de que a filosofia ela é como se fosse um uno. Tire as proporções aí, que é uma ciência mais elevada justamente porque ela tem como motriz a razão, o questionamento, a busca incessante, que eu acho que isso é próprio da ciência, mas, ao mesmo tempo, como ela não está debruçada nas coisas particulares, ela se distancia dessas outras ciências porque ela trabalha com o universal. Então, é como se ela fosse um grande conjunto de outras ciências em que ela tem todos os questionamentos, mas, ao mesmo tempo, não está debruçada em nenhum particular, como, no caso, a matemática, como, no caso, as outras ciências, né? Não sei se é absurdo isso. Não é absurdo, não. Tem sentido. Porque, veja, e principalmente para o ouvinte que estiver aqui prestando atenção no nosso podcast. Muitas vezes a gente vai puxar de fora de conceitos que a gente está absorvendo, não somente dessa disciplina de antropologia, como também das outras disciplinas de teoria sociológica, metodologia, de introdução à filosofia, de lógica, né? E dos grupos de estudo que a gente vai acompanhando na faculdade, porque até vou me valer de um exemplo que aconteceu nos últimos dias, quando eu chego assim de volta, né, da faculdade, aí algum parente meu pergunta assim: e aí, Kaique, como é que foi a semana? Eu disse: mãe, não sei. Às vezes eu chego assim numa aula ou noutra, aí às vezes que tá falando a mesma coisa, né? Como se todos os assuntos estivessem encadeados, né? Como se, pelo menos nesse primeiro semestre, minha impressão pessoal é essa, de que todos os professores, eles, de alguma forma, eles estão nos desestruturando, né? Como se estivesse fragmentando nosso cérebro, como uma fragmentação de disco, e estivesse recolocando as pecinhas no lugar, para que a gente possa realmente, de fato, surfar nas ondas do conhecimento na formação acadêmica. A gente então, vem até falando isso no carro, né? Isso. Kaique, de que eles estão, a gente está percebendo que eles estão nos introduzindo a forma de pensar filosófica. Isso. E aí eu até brinco com minha mãe. Eu disse: mãe, de vez assim, no meio da aula, com meu sobrinho mais novo, do ensino médio, assim, de vez em quando no meio da aula eu paro, penso e volto. Do que estamos falando mesmo? E às vezes é o mesmo assunto. Mas eu fico perdido assim, do que a gente está falando mesmo? Então, essa citação de ciência, né? Essa diferenciação de ciência que o Tungerhat faz, ele faz ao longo do texto da ciência no sentido geral, a partir do Aristóteles em metafísica, para ciências particulares, né? E o que a gente conhece por ciência convencional não tem nem 200, 300 anos de direito. É uma ciência que ela vai se consolidar com o período da Idade Moderna. Talvez até menos, né? Até menos. Por que eu estou dando mais ou menos esse período de tempo? Porque ela tem pressupostos mais antigos. Por exemplo, a ciência que a gente conhece hoje no Ocidente é a ciência convencional, mas ela se iniciou mesmo na sua metodologia com os perso-árabes, certo?
A partir do que eles resgataram das obras dos filósofos e foram traduzidos do grego para o árabe. O que as universidades no Ocidente absorveram de material de filosofia, principalmente desses autores mais monstruosos, né? Platão, Aristóteles, entre outros, foi a partir de traduções do grego para o latim, do árabe para o grego, e malgrado tenha havido divergência histórica entre Europa e as nações do Oriente Médio, né, durante o período do Califado, há um reconhecimento de que, pelo menos os árabes, naquele sentido, eles souberam preservar as obras que restaram, certo? Então, muito que a gente tem hoje são fragmentos, dos fragmentos a gente já absorve muita coisa, né? É incrível isso, né? É uma tecnologia, digamos assim, que não se perde. Então, essa questão da ciência, no sentido mais geral, metafísico, é uma coisa que engloba o todo. Só que a gente tem que lidar no dia a dia com pessoas que atuam em profissões e em ramos de saber que tem especialização particular. E aí vem a questão da particularidade. Medicina, tem a filosofia da medicina? Deve ter. Física, tem a filosofia das ciências, né? Tem, certo? Só que ela não vai conseguir abarcar o que é a filosofia. Sim. Mas a filosofia consegue abarcar todas as demais. Sim, é isso então, que eu a ia tua dizer. analogia do Uno é muito boa, porque pega muito nisso. E eu até me vali durante esse encontro, não sei se você está recordando, até mesmo de passagens que eu leio de outros textos que não são tão assim filosóficos, mas tem essa carga, como o corpus hermético. E se trabalha muito nisso, que discutir filosofia é uma forma de prática religiosa, porque discutir filosofia, debater filosofia, buscar saber o que é filosofia, estudar filosofia, não importa se particular ou geral, é uma forma de chegar perto da essência da virtude, que é o próprio saber, né? Da qual filosofia, etimologicamente, semanticamente, se origina. Tanto que tá ali lado a lado com arte e religião, né? Isso. E essa diferenciação, o que vocês entenderam? Rapaz, olha... Qual a diferenciação? A diferenciação filosofia para a religião. Religião e arte, né? Uhum. Aqui ele puxa os conceitos de Hegel, né? Então, assim, sobre a religião, vou começar aqui pela religião, como ele fala aqui que a filosofia ela se emancipou, né, do mito da religião. Isso lá há 5, 6 séculos antes de Cristo. E existe um diferencial que é o seguinte, que a religião, ela, por meio da crença, ela toma por verdade. Então, assim, é o tomar por verdade que ele usa como o objeto central ali para tentar entender o limite entre filosofia e religião. Essa crença, né, ele cita algumas características, que é um saber baseado na autoridade, uma autoridade intangível, certo? E que ela é tida como sagrada, por isso ela não é assim, não é lícito você duvidar. Então você toma ela por verdade. Ora, a ciência também toma algo por verdade. Aí é quando ele cita a arte, né? Que ele diz o seguinte: então vamos lá, a filosofia e a religião, elas tomam por verdade. A arte já não tem essa característica de tomar por verdade. Isso ele explica depois. Tá? A ideia, o que acontece? A religião, o problema não é o conteúdo. Quando quando vai falando sobre o texto aqui, não é a questão do conteúdo, se o conteúdo é divino, se ele não é divino. É a maneira de tomar por verdade, que a característica da religião é por meio da crença. Ok? Isso é o que ele trata sobre a questão da religião. Alguém pode falar mais alguma coisa? Então, embora sejam áreas assim distintas, né? Elas trabalham com aquilo que o ser humano tem talvez de mais profundo. Creio eu, né, que essas três áreas elas trabalham com como o ser humano vê o mundo, como ele interpreta o mundo e com coisas que não são coisas empíricas, né? Porque a arte vai trabalhar bastante com a imaginação, mesmo reproduzindo a realidade que cerca o homem, mesmo sendo realista a arte,
ela sempre vai ter a questão lúdica, a questão imaginativa. A religião vai ter a questão da crença, em que não se pode comprovar empiricamente uma crença. Tem alguns fatores que ajudam, mas crença é crença, né? E a filosofia também, por isso que eu acho que ela é a ciência maior, porque ela também não vai trabalhar só com coisas empíricas. A filosofia vai trabalhar com conceitos até mesmo abstratos. Porque, por isso mesmo que é tão difícil o pensamento filosófico. Porque tem coisas que se diz na aula que eu digo, meu Deus, quem é que pensou isso? Quem é que pensou num conceito sei lá... tem uma frase que o Gabriel falou que eu achei, meu Deus do céu, tô tentando lembrar aqui. É um termo. Eu digo, quem foi que pensou isso? Por isso que eu acho a filosofia uma ciência maior, porque ela vai questionar até também os conteúdos empíricos, se eles são verdade. Aquelas aulas que a gente tem, que a gente fica questionando se essa aula está dentro da minha cabeça, se é uma neurose que está acontecendo dentro do meu cérebro, né? Ou se ela existe mesmo. Então, nesse ponto, eu acho que essas três, elas são parecidas, porque elas vão trabalhar com coisas, muitas vezes, que a gente não pode comprovar empiricamente, são abstratos, são muito maiores do que a realidade que a gente percebe, e, ao mesmo tempo, se distinguem por causa dessas coisas que o próprio Francisco falou, né? Então, por isso que eu amo bastante a filosofia, porque eu acho que ela é tão maior e ela consegue abarcar tantas coisas, tanto coisas empíricas como coisas abstratas, como o próprio pensamento e a razão. Então, eu acho que é isso que aproxima essas três, né? Arte, religião e filosofia. Eu acho engraçado porque, assim, me lembra muito um meme. Estou com esquizofrenia ou estou evoluindo espiritualmente, né? Aí é um questionamento, né? Sempre tem um momento na aula que eu paro assim para respirar. Pô, voltar aqui um pouco para a realidade, vou pensar aqui alguma besteira agora, porque senão eu abstraio, eu transcendo. Se eu transcender, talvez eu não volte. Cuidado para tu não ir e não voltar nunca mais, viu? Né? Ver o túnel branco e não voltar, né? Vai para a luz, né? Mas assim, essa questão da arte com relação à religião e à filosofia, né, nessa diferenciação que o Tugendhat faz, é porque a gente também não pensa no pano de fundo, né? A arte, ela tem uma coisa que a religião tem, mas a arte consegue expressar, que é a sensibilidade. Sensibilidade, a questão emocional. Eu pego muito, assim, de memória, uma entrevista que eu vi no YouTube. Eu me esqueci o nome da pensadora, da filósofa. Foi uma entrevista com um filósofo, e esse eu me lembro o nome, Basilele Malomalo, sobre filosofia africana. E ela fez uma diferenciação que eu achei fantástica, apesar de, claro, haver divergências, né, pormenores, em que ela faz uma diferenciação entre as filosofias da África, né, as filosofias africanas, e é num momento especial de decolonialismo, né, acadêmico, e ela expressa, olha, uma coisa é os gregos priorizarem a razão, né, e a filosofia no Ocidente priorizar a razão, e outra coisa é no sentido do saber africano, não somente ser priorizada a razão, mas ser incluído no processo filosófico o sentimento, a emoção. Então, o sentir é tão importante na mentalidade da filosofia africana, né, do filósofo africano, quanto a razão. E eu achei isso aí fantástico. E eu acho que não é pelo fato de que a gente tem uma percepção pelo crivo da razão, que é a percepção moderna, que deixa de haver ali nos gregos, Platão, Aristóteles, a sensibilidade. Eu acho que talvez no conjunto da obra que vai além de Platão e Aristóteles, pega os outros filósofos, o teatro grego, a tragédia, a arte, a escultura, todo esse conjunto, há a sensibilidade. Então a arte ela tem um poder de transcendência muito grande, que a religião tem como um elemento participante. Então, às vezes, por exemplo, o cara, o indivíduo consegue se expressar e consegue ser ele mesmo sem se questionar, naquele momento de dança, certo? E o que diferencia um dançarino que ganha um concurso, uma grande premiação e sente naquilo uma verdadeira paixão, uma verdadeira realização, pelo menos naquele milésimo de momento, de um derviche que está dançando, né, para lá, ou de um dançarino tribal que está comungando daquele rito, né? A sensibilidade é uma coisa que transcende a consciência, não tem como delimitar. E a gente, quando magia
perto desse aspecto da religião, a gente vai cair também no buraco do empirismo, né? Eu vou me valer aqui de uma outra citação de um místico do Vedanta, que é o Swami Vivekananda. Ele foi indiano, obviamente, e viveu o resto da vida dele nos Estados Unidos, que tem uma frase dele que é muito capciosa, que é: mais vale 1 grama de conhecimento do que 1 tonelada de teoria, né? 1 grama de experiência do que 1 tonelada de teoria. Por quê? Porque ele colocava na meta do desenvolvimento de realização pessoal ao praticante, a pessoa que é interessada na espiritualidade, o foco em desenvolver algo que ele chamava de rocha da experiência. É ir até aquele conhecimento e ter experiência direta. Uma criança que está em desenvolvimento, ela só vai ter experiência que o fogo queima e que não pode enfiar objetos metálicos na tomada quando queimar a mão e levar um choque e não morrer, claro. Tá entendendo? Então, eu até lembro de uma frase que é bem engraçada, não sei a origem certa, mas de uma pessoa que diz assim: todos os cogumelos são legais, né? Tem uns cogumelos, inclusive, que só se provam uma única vez. Ou seja, tem cogumelo que é shiitake, tem cogumelo alucinógeno, tem cogumelo que é venenoso. A pessoa só vai experienciar uma única vez. E com relação ao conhecimento filosófico, essa diferenciação com a religião foi uma diferenciação natural. Não foi nem uma diferenciação no sentido de não temos pontos de vista fundamentais em comum, então estamos brigados. Não, a filosofia está o tempo todo margeando entre cenários, tanto na ciência, participando da ciência, quanto da religião, quanto da própria arte. A arte também participa desse processo com o religioso, né? Mas dá para se perceber uma fronteira mais bem definida. Por exemplo, quando a gente compara religião com arte, ou quando a gente compara religião com ciência, ou ciência com arte, né? Porque a filosofia, ela meio que absorve todas elas. Ela é uma coisa amorfa, tá entendendo? Como é interessante, né? Porque a filosofia, ela se aproxima das ciências particulares, inclusive sendo considerada a mãe das ciências particulares, e também ela se aproxima dessas outras áreas transcendentes, né? Que é a arte e a religião. Por isso, assim, dentro desses conceitos do texto do Ernest, é também visível que ele tenta fazer com que nós percebamos que a filosofia, ela, como você estava dizendo aí, ela meio que passeia por todas essas áreas, né? E ao mesmo tempo, ela se torna algo maior, porque ela abarca tudo isso. Digamos assim, só existe a religião porque existe o pensamento religioso. Só existe a arte também porque existe a forma de pensar artística. Só existe as ciências porque existe a forma de pensar científico. Então, a filosofia, para mim, por isso que os outros autores colocam ela como a ciência maior. Pegando esse gancho aí da ciência maior, que o Léo falou, eu pensei agora numa coisa, né? Até a última vez que eu tive a palavra, eu tinha falado com vocês sobre essa questão, né, da separação, e depois que ela se aparta. Aí eu voltei agora a esse pensamento, que eu lembrei de algo, assim, né? No sentido de que a ciência, por mais que ela se encontre apartada da filosofia, um momento ela vai acabar recorrendo à própria filosofia, porque ela vai ter que entrar numa própria reflexão, porque a ciência ela é dinâmica, e quando ela se aperfeiçoa, ela vai ter que fazer uma visita lá na filosofia. Eu acho interessante isso. Você vê muito os teóricos, né? Astrônomos, esse pessoal que trabalha com muita teoria, eles estão com os 2 pés na filosofia, isso é claro. E vale mencionar um colega nosso, Gabriel, que vez ou outra cita nos grupos de filosofia da religião, que muitas vezes o ser humano ele tem noções intuitivamente pré-filosóficas, e isso inclui as pessoas que participam desses cenários, né? O cientista ele vai ter, obviamente, em algum momento, para partir para a sua tese, para a sua teoria, uma intuição pré-filosófica. O religioso também vai ter uma intuição pré-filosófica. Uma coisa que eu percebo pela própria história da filosofia é que
em diversos momentos, grandes expoentes dessas vertentes tentaram, né, em conjunto, acorrentar a filosofia para pender para um lado. Então, por exemplo, o Tungerhat, ele trabalha logo com os linguistas, o Husserl, o próprio Wittgenstein, para tentar explicar a filosofia do ponto de vista da linguagem e do conceito. Depois ele volta para Kant para tentar fazer uma diferenciação de escola, né? Como se fossem assim, os fins últimos da razão humana, né? Citando aqui o próprio Kant. E tentando fazer uma diferença entre o mundo, né? E a filosofia como uma abordagem de mapa, em que os países são as escolas, né? Os saberes também são os países, né? Por assim dizer. E meio que nesse processo do desenvolvimento do pensar filosófico ao longo da história, a gente pega, por exemplo, a Idade Média. Os grandes teólogos tentaram submeter a filosofia à teologia, né? Botaram a filosofia em muitos momentos como a escrava da teologia, né? E nesse momento do surgimento de escolas mais desenvolvidas de ceticismo, racionalismo, empirismo, houve um lado que pendeu como um cabo de guerra a filosofia para a ciência. E às vezes dá um nó na pessoa justamente por isso, porque a hora você, se não fosse jogado o termo filosofia e fosse dado uma definição, o religioso ia entender aquilo como teologia e o cientista ia entender aquilo como ciência, por exemplo. Verdade. Porque é uma coisa amorfa, ela vai depender do foco que você vai dar também, né? E vai ter sempre isso. Eu acho que a filosofia ela é importante porque ela não somente dá fundamento, como dá prevenção. Evita, por exemplo, que o religioso se fanatize e querer impor verdades dogmáticas, né, goela abaixo das pessoas e cause, né, mais, digamos assim, mais prejuízo às pessoas, à sociedade, do que algo que deveria contribuir. E também põe certas limitações de caráter ético ao cientista que muitas vezes, seguindo aquela premissa extremamente cética, extremamente determinista, mata partes que são inerentes à nossa própria condição humana. Então, eu vejo, por exemplo, um movimento de pessoas que não são exatamente cientistas, mas são divulgadores científicos, né? E que prestam um papel para a sociedade muito edificante e que foram fundamentais, por exemplo, nos últimos 4 anos para combater toda sorte de fake news em relação a vacinas, em relação a tratamentos médicos, né? Em relação à pandemia que a gente passou recentemente, né? E o descrédito que a própria ciência estava sofrendo em relação às pessoas que estavam com um certo arrobo mais fanático em relação ao que deveria ser ciência ou não. Mas também o cientista ele também precisa de freios e contrapesos para se prevenir e não jogar o bebê com a água do banho e desconsiderar aquela prática religiosa como algo incultural, algo tudo bem, não é científico, mas não jogar num poço civilizacional em que a ciência signifique progresso necessariamente e a religião signifique regresso. Não. Muitos progressos da ciência, eles produziram coisas catastróficas. Bomba atômica é um exemplo. Que Tungerhat, ele vai, na sua obra também, falar da ética e dos juízos morais, né? Isso, e ao longo do texto ele fala disso também. A filosofia com esse aspecto da formação dos juízos morais e da nossa compreensão dos valores éticos, né? Eu acho que nesse ponto a filosofia contribui também para a ciência, dando à ciência essa luz ética e moral do que é correto ou não dentro do saber científico, né? Da pesquisa científica. Perfeito. Inclusive, ele cita Kant logo no começo lá, quando ele fala sobre o conceito das escolas e o conceito do mundo. Né? Quando ele fala sobre a questão do conceito do mundo, que o que interessa necessariamente a todos, ele fala sobre a universalidade, né? Que é lá no princípio, quando ele trata do conceito de filosofia,
Aí tem uma citação que fala assim, é a ciência dos fins últimos da razão humana, que aí ele depois fala sobre questão de felicidade, moral, o bem, acerca daquilo que é bom para todos, né? Alguém que saiba o que é bom. Então, ele trata justamente sobre isso aí, Léo. Eu creio que é por isso que também tem esse texto do Kant aí, essas citações do Kant no texto. Né? É muito boa essa citação do Kant, né? Mas eu queria fazer uma pequena vírgula aqui no nosso debate. Estamos nos encaminhando aqui para o encerramento, né, desse primeiro encontro. O texto, a discussão do texto não se encerra. É impossível a gente abarcar todo o texto, né? Já digo vai logo, ficar 24 horas falando e não termina. não termina. Então, a gente vai procurar delimitar pelo menos para 1 hora por episódio, para não ficar maçante o papo, para não desgastar. A gente vai terminar no clímax e fechar com cliffhanger para o próximo debate. Caramba, qual o próximo debate? O Kaique gastando aí, né? Certeza. O Kaique, quando ele vem com esses termos, cara, eu não entendo nada, cara, nada. Eu faço uma cara que sei de tudo, eu não entendo nada que ele fala. Cliffhanger é uma parte da narrativa em episódios, né, de séries, animes, filmes, em que se insere um elemento de continuidade entre um episódio e outro. Como surge um novo personagem, mas o personagem mesmo vai ser introduzido no próximo episódio, né? Como se fosse um adiantamento, um spoiler, né? Uma cena pós-créditos. Ele é um dicionário ambulante, viu, Francisco? É verdade. É uma enciclopédia isso aí. Enciclopédia. É a Barça. A Barça humana. Não, tem um amigo meu, na época que eu trabalhava na prefeitura, não, mas se eu contar, eu vou contar esse apelido depois do programa, porque eu não quero que esse apelido fique, vou contar depois. E vocês, ouvintes, fiquem na dúvida e na curiosidade, que apelido é esse que me davam. Mas assim, esse texto a gente vai encerrar, entre aspas, aqui, mas a gente vai puxar a parte desse texto para o próximo encontro, que a gente vai abordar o texto do professor Custódio, também sobre o mesmo assunto, que é filosofia, a questão da filosofia com a ciência, em que o professor Custódio, né, nós como seres primitivos, eles nos traz como Prometeus a luz, assim, tenta esclarecer com o texto dele de forma mais objetiva, mais leve, saco, viu? Tá entendendo? Para ganhar então, um 10, né? Sim. Eu tava até brincando esses dias com o Leonardão. A página do Vacabilidade é praticamente cabo eleitoral da chapa do Custódio. Jogando nos stories ali, tá entendendo? Fazendo a média. Eu digo mesmo. Mas assim, o Kant, ele é um autor muito valorizado, né? Parece que ele margeia num centro do que... e aí, me corrijam se eu estiver errado, né? Principalmente quem estiver ouvindo. Do que foi se construindo sobre a filosofia continental, né? Filosofia do continente. Então, Kant, esses monstros sagrados, né? Pegando aqui o craque Neto de citação, eles basicamente formatam para o nosso entendimento atual o que é filosofia, né? E tem uma passagem do texto do Tangerhat que eu acho muito edificante, quando ele cita o Kant na proposta de que a filosofia não é somente um meio para levantar questionamentos, mas ela é um instrumento que utiliza a faculdade da razão para libertar as pessoas da obscuridade, ou seja, trazer esclarecimento. E aqui vem a citação do texto do Tangerhat, quando ele diz assim: em contraposição, comporta-se filosoficamente em face dos mesmos conteúdos quem não aceita como fundamentação última a fundamentação oriunda de uma instância particular, que diz ser assim, mas insiste em que este conteúdo, quando não deve ser colocado em dúvida, deve poder ser fundamentado por nós mesmos. E aí vem a citação do o que é esclarecimento. O esclarecimento é a saída das pessoas de sua menoridade, da qual é ele próprio culpado. A menoridade é a incapacidade de servir-se do entendimento sem o governo de outrem. O homem é o próprio culpado dessa menoridade
quando a causa da mesma não está na falta de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem para se servir do entendimento sem o governo de outrem. Sopere aude, tem coragem de servir-te de teu próprio entendimento. É, pois, o lema do esclarecimento. Então, aqui, essa passagem que o Tunghaut cita do Kant é fantástica. Por quê? Porque dá a entender de que o objetivo não é somente entender o que é filosofia, mas se valer da filosofia para sua própria emancipação de autoridade, como se fosse uma fase de transição da menoridade psicológica, da menoridade espiritual, da menoridade social, econômica, para a vida adulta. E a vida adulta com todos os seus riscos, né? De fracasso, de necessidade, de luta, e não no sentido de dar muletas. Filosofia não é muleta. Filosofia não é algo com a qual você vai se apoiar e utilizar como escudo. Filosofia é um fundamento, é a roupa que você veste, é a carapuça que você pesa sobre a cabeça para pensar, para agir de forma autônoma, né, na sociedade e pensar por conta própria, né? Que é essa preparação que os professores têm o trabalho nas suas provocações de nos fazer sair da zona de conforto, né? Das nossas convicções, não no sentido de abandoná-las, mas no sentido de fortalecê-las até. E revisitá-las também, porque tem coisas que a gente tem como crença, e digo crença muito mais do que a questão religiosa, mas de crenças mesmo da vida que nós carregamos, que a gente não revisita para questionar mesmo e trabalhar o pensamento sobre, e eu acho que é isso que você está colocando na questão da vida adulta, né? Uma das coisas que o Custódio também falou muito foi a questão daquele, não é enigma, de Delfos, como é a sentença de Delfos? Não. Conhece-te a ti mesmo, do oráculo. Isso, a frase que está lá no templo de frase Delfos. No oráculo. E creio que a filosofia nos ajuda bastante a pegar esse ponto e a trabalhar, a conhecer a nós mesmos, revisitar nossas crenças, revisitar o mundo que está dentro de nós também, de processos de pensamento, e rever isso tudo de uma forma crítica, né? Creio eu que é uma das coisas que mais me encanta na filosofia. Se eu não me engano, essa frase, ela na verdade, ela é composta de uma frase maior. Eu já vi escrito isso em algum lugar, não sei se isso é verdade, mas eu me recordo um pouco aqui que eu acho que fala assim, conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Isso. Porque se você não encontrar dentro de você, não encontrará em lugar nenhum. Isso. Se eu não me engano, é isso, e reflete mais ou menos isso que a gente vem falando, e dentro desse esclarecimento, a definição de Kant, a gente não pode também de relembrar também sobre a alegoria de Platão, né, a caverna de Platão, que é justamente isso, né, você abrir mão de seus conceitos pré-estabelecidos, né, por uma divindade, muitas vezes, né, e passar a servir o seu próprio entendimento. Então, isso é que caracteriza o esclarecimento, é quando você sai da caverna e você tem a coragem de sair e você reconhecer realmente a realidade que está lá fora. E você sabe, né, e na alegoria fala isso, né, quando ele volta e as pessoas se revoltam com aquilo, né, que ele está trazendo de novidade, porque as pessoas, é isso que vocês vinham falando, né, elas se sentem acomodadas dentro daqueles conceitos que ele já tem, aqueles velhos conceitos. E quando você faz filosofia, você sempre tem que colocar esses seus conceitos que estão pré-estabelecidos em jogo. Eu acho que isso é o que fundamenta a gente ter sermos imparciais. E é o único caminho que a gente encontra a busca da verdade.
Então é isso, amigos. Vou deixar aqui a abertura para os colegas fazerem algumas considerações finais, antes que a gente encerre definitivamente, né, o episódio de hoje. E agradecer também a presença dos ilustres, né, para esse momento solene. Bem, Pessoal, eu estou muito feliz de ter tido o nosso primeiro encontro, né? Esse podcast eu acho que vai levar a gente a muitos debates interessantes. Está sendo muito agradável esse bate-papo aqui. Foi para mim muito agradável, porque me lembrou muito aquele nosso encontro que a gente teve depois da aula do grupo de estudo de filosofia da religião, Kaique. A gente ficou sentado ali, nós fomos para a cantina e o papo continuou. Para mim, a filosofia está sendo bastante... Filosofia de como curso, né? O curso que nós estamos fazendo está sendo muito interessante por causa justamente desses momentos em que a gente pode sentar, conversar, pensar sobre, não só citar autores, mas também colocar o nosso pensamento, aquilo que a gente entende ou que a gente não entende, as nossas dúvidas, e tudo isso ser compartilhado. Eu agradeço a vocês dois por essa oportunidade de estar compartilhando o conhecimento de vocês e também estar me escutando aqui nas minhas contribuições, porque isso também faz parte, eu acho, do nosso processo como alunos, de aprender a filosofia. Né? Para mim está sendo uma aula estar aqui e eu agradeço a vocês também por essa oportunidade que vocês estão me dando, desse debate filosófico, que eu sei que esse é o primeiro de muitos, mas já estou muito feliz com esse primeiro e espero que os outros sejam da mesma forma gratificantes. rapaz, como é bom, né? A gente poder conversar sobre filosofia. Quando eu falei logo no começo, né, que eu comecei a ler muitas coisas, vendo, eu não anotava nada, né? Eu só via, eu lia alguma coisa, ouvia alguma coisa, mas o que mais eu sentia falta durante esse período todo era conversar com alguém sobre esse bate-papo, conversar dessa forma como a gente fez aqui agora. Né? E eu acho que isso, quem mais aprendeu aqui fomos nós. Né? A gente conversando, a gente se preparando para falar o que nós vamos falar aqui. E eu acredito que eu vou ser mais ousado, né? Eu acredito que a gente possa trabalhar isso aqui não só com essa disciplina, mas com outras. A gente expor esses trabalhos para o pessoal e a gente sabe que, óbvio que nós também somos alunos, né? A gente vai saber que outros alunos vão se identificar com isso, e eu acho que isso é um começo, né? É um começo para a gente que está iniciando, e esse debate, ele é muito, vamos dizer assim, ele fortalece as nossas convicções em relação ao que é filosofia, o que nós estamos fazendo dentro de sala de aula, e nos dá uma oportunidade para crescermos, né? Crescermos dentro dessa disciplina tão grandiosa. Por último aqui, eu faço aqui mais ou menos uma citação do professor Custódio, né? Onde ele fala: a busca pela infinitude é o reconhecimento de nossa finitude, né? Nossa imperfeição. Então, que busquemos, né? Busquemos essa infinitude dentro desse processo aí de ensino aí da filosofia. Muito que bem, amigos. Agradeço a atenção dos ouvintes, né? Espero que seja também um debate de muitos, né? Acalorado, sempre com nossos erros habituais de gravação, né? Nossos pequenos xixes e atos falhos, porque todos eles fazem parte da nossa construção do pensamento. Agradecer também a oportunidade que a universidade está nos dando de ser um porto seguro para que a gente possa se desenvolver novamente, para que a gente possa crescer novamente, amadurecer novamente e não tornar essa fase como uma fase de encerramento, mas como uma fase de início para a jornada que é a totalidade da nossa vida, né? A gente busca a totalidade, a gente busca ser, né, quem verdadeiramente somos, e para isso a gente tem que passar
por esse processo de conhecimento, né? Primeiro nos conhecendo e depois conhecendo o mundo que está ao nosso redor e as forças que atuam neles, né? Conhecer o mundo e os deuses, né? Como diz o filósofo. Agradeço muito a atenção de todos, né? Dúvidas, críticas, sugestões, temas para debates nos próximos programas serão muito bem-vindos, né? E principalmente feedback de vocês ouvintes com relação a coisas simples do áudio, até mesmo a forma como a gente aborda os tópicos, né? Todas essas críticas serão muito bem-vindas Os feedbacks para são o sempre importantes. para o nosso aperfeiçoamento. E é isso, meus amigos, eu encerro. Lambida nos cabelos aí da vaquinha de ótima e nos vemos ao próximo debate do Pasto Filosófico. Ei, Kaique, só faz Oi, aí fala pros antes que eu ouvintes. encerre. Fala pros ouvintes da nossa página no Instagram. É Você verdade. não falou. @ Vacalidade Filosófica no Instagram e no YouTube também a mesma página. Vacalidade Filosófica. Um mu para todos vocês e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.